O Tênis Certo vai completar agora no mês de setembro 8 anos. Nossa, cara. Você falou aí que você está desde muito tempo, né, fazendo vídeo. E muita gente quer virar influenciador, tem um canal no YouTube, TikTok. Mas o que a gente percebe que é um acúmulo de skills, né, de habilidades que você vai tendo, que não faz muito sentido naquele momento, mas você vê, depois de tanto tempo, para você chegar nos vídeos que você faz, hoje você foi pegando referências de lá atrás, aprendendo habilidades, posicionamento, foto, luz e tal, e até chegar no momento de hoje, né? Olha que interessante. Não é. Steve Jobs falava o seguinte, você não consegue conectar as coisas olhando para frente. Você só consegue conectar as coisas olhando para trás. Então, tudo aquilo que você fez lá atrás trouxe para você viver o momento de agora, para estar pronto para essa onda agora, não é? Porque eu falo, meu, deve ser difícil você ficar em cima lá, tirar foto, ter noção de vídeo, edição, porque também tem isso. Você pode fazer um vídeo lindo gravado, se não tiver a música certa, o timing certo, te dá aquela impactada, não vai. Cara, eu concordo muito com o que vocês falaram, assim, e tem, igual eu tava batendo um papo aqui antes, né? Tem toda uma questão que às vezes eu não percebo qual que é o meu background, assim. Eu falo, por que eu faço isso hoje em dia, né? Por que eu não tentei me destacar antes? Eu sempre me cobrava disso, assim. Por que na época da Val eu já não estava tentando me vender? Na época, assim, que eu te conheci, eu já não comecei, tive os gatilhos certos para começar a me vender naquela época. Porque, assim, existe muito uma questão da gente se julgar muito, a gente achar que não é capaz, tem esse ponto, e a gente criticar o outro. Eu critiquei você uma época, na minha cabeça, ou pros meus próximos. Meu, aquela mulher posta muito stories. Meu Deus, eu não sei o quê, pessoa. Você passa a criticar uma pessoa, às vezes, que você quer ser. Porque, assim, não que eu queira ser a Val, mas às vezes eu queria ter a cara de pau de pegar meu celular e fazer assim, tô falando aqui, tal. Eu falava, nossa, mas não para de falar com o celular. A gente tá falando... Tipo assim, eu criticava aquilo, só que na realidade eu queria ser aquilo. E aí, então, não era... Mas existe certo medo de ser julgado. Exatamente, se expor. Eu tava até falando com um amigo meu aquele negócio, né? Tipo assim, o cérebro tá preparado sempre pro perigo, né? Então a gente se expõe achando que alguém vai julgar a gente. É mais defesa do que ataque, né? E às vezes o ataque da pessoa é a defesa dela. É exatamente isso, o ataque da pessoa. Cara, é isso. Porque muitas vezes eu lembro que eu comecei a fazer, tô com vergonha, mas eu tentei de novo, tô com vergonha. Tô com menos vergonha. Só que assim, você nunca não vai ter uma chave, um dia que perdi a vergonha, não vai ter essa chave. Vai ter um dia que você vai treinando o seu cérebro a entender que ele não precisa mais se sentir com medo. Você pode falar em público, você pode abrir uma câmera aqui, tem um monte de gente ali, você pode abrir uma câmera e falar com a câmera, com o seu público, com o seu nicho, e deixa aquela pessoa, isso aqui ele tá falando o quê? Deixa eu falar, tá tudo bem. Sabe o que melhorou pra mim? Sabe quando foi a minha virada de chave? Quando a gente começou a trabalhar junto, e eu entendi que eu fazia muito... Porque o que acontece? A gente sempre acha o lado negativo. Então eu falava assim, as pessoas estão falando mal de mim. E aí eu comecei, e as que estão falando bem e que se inspiram na sua história e que vão realizar coisas incríveis porque você está conversando com elas. Então, quando eu comecei a entender que eu não é... E eu sempre me via muito como vendedora. Eu vendo coisas, né? Eu vendo sonhos, vendo tênis, vendo super coffee, eu vendo. Só que eu pensava assim, nossa, a pessoa que está comprando, eu estou resolvendo um problema dela. Nossa, a hora que eu entendi isso... Eu falei, ela está comprando porque ela quer comprar. Não estou empurrando para ela e eu estou resolvendo um problema para ela. Olha que legal. E aí isso mudou. E eu tinha muito, como eu falei, né? Eu queria terminar todas as majors. Eu fui terminar só agora, em 2023. Olha que longe. Que massa, cara. E várias vezes eu pensei em desistir. Imagina se eu tivesse desistido, eu ia deixar de realizar o maior sonho, porque eu só consegui ir porque a ASICS tinha inscrição, que é a patrocinadora da prova. Eu até tinha lá atrás uma inscrição que eu comprei. Mas todas as provas eu fui com um patrocinador. Imagina, New Balance, Nike, ASICS. Quem consegue fazer uma relação assim? E lá atrás isso surgiu. Que bom, cara. Isso é muito bom. Um dia eu vou. Constância, né, cara? Isso é muito bom. Constância. Isso é muito bom. E mudar essa chave de achar que existem coisas muito mais positivas do que negativas do processo. É isso que eu até falo, assim, quando as pessoas me abordam a respeito disso, eu falo, cara, você é uma empresa. Você tem que tratar bem a sua empresa, você tem que se vestir bem, você tem que falar bem, saber conversar, ser simpático, dar um sorriso, dar um bom aperto de mão. Pra mim, cara, se a pessoa dá aquela mão mole pra mim, fala, meu, você já não passa aquela confiança. Então você aperta a mão da pessoa, dá um abraço, opa, tô aqui, tudo bem? Braço na mesa, sabe? Naquela pessoa que fica acuada. Então, assim, pra mim, você tem que começar a fazer as coisas.
Seja a saber, quero começar a fazer conteúdo, pô, vai e fala. Quero começar a saber filmar, então vai e filma. Tenta, se você não tentar começar, não adianta. Porque você vai ficar sempre naquele, devia ter feito, tinha tanta capacidade de fazer aquele conteúdo, eu sei tanto sobre aquele assunto, eu não falo. Tem tanta nutri boa que eu conheço, físio boa que eu conheço, mas ela sempre fala, Raquel Castanharo já tá lá. Não, cara, mas você também pode estar com o seu viés, com o seu olhar. Que ninguém tem o mesmo olhar para as coisas. Por mais que a pessoa seja corredor, tem 1 milhão de corredores. Sim. Mas o seu olhar é o seu olhar, Val. As pessoas gostam da sua história. Eu gosto da sua história. Eu gosto quando você fala para mim, tem a minha filha, é o meu ponto de força na hora de uma chegada. Quando eu tô numa... Cara, você acha que essa frase ficou na minha cabeça? E quando, às vezes, eu tô correndo, tô para chegar na distância que eu quero, eu lembro da Val falando. A minha filha é meu ponto de força. Eu falo, agora eu entendi porque ela falou aquilo. Porque para mim, que frase clichê, minha filha é meu ponto de força. Mas quando a gente tá na dificuldade, a gente sabe onde que a gente liga o nosso pensamento para buscar nosso ponto de força. E aí eu liguei em você, que liguei na minha filha, falei, caramba, que bom ter ouvido aquilo, porque hoje em dia eu vejo isso. Então, assim, começar, cara. Começa. Ligar a câmera e fazer. Esse é o canal de cortes do podcast do Tênis Certo. Se inscreva agora mesmo e não perca os próximos vídeos. Valeu, Tênis Certo!